Olá a todos! Na videoaula de hoje, iremos abordar o critério de estabilidade de Nyquist. Vamos ver que, quando traçamos o diagrama completo de Nyquist do sistema em malha aberta, podemos extrair informações muito importantes do comportamento do sistema em malha fechada, como, por exemplo, a análise da estabilidade. Vamos ver também duas grandezas muito importantes para a análise de sistemas dinâmicos no domínio da frequência: margem de ganho e margem de fase. Antes de começar a falar do critério de estabilidade Nyquist, é necessário fazer uma breve apresentação de algumas definições importantes. Vamos inicialmente considerar um sistema em malha fechada clássico, sendo G de S a planta, H de S a função de transferência de realimentação, R de S a entrada e C de S a saída. Vamos considerar que a malha aberta desse sistema possa ser definida como sendo o produto entre G de S e H de S. Vamos agora definir G de S como sendo o numerador de G sobre o denominador de G. E vamos definir também HS como sendo o numerador de H sobre o denominador de H. Logo, o produto G de S vezes H de S vai ser NG NH sobre DG DH. Agora, vamos calcular o termo 1 mais G de S, H de S. Se nós calcularmos esta operação, vamos chegar na seguinte expressão: DG vezes DH mais NG vezes NH sobre DG DH. E como é que fica a função de transferência em malha fechada desse sistema? Fica G de S sobre 1 mais G de S, H de S. Se nós desenvolvermos esse termo, nós temos que 1 mais G de S, H de S é essa expressão. Vamos inverter a expressão 1 mais G de S, H de S e vamos multiplicar por G de S, que é NG sobre DG. Simplificamos esses termos e a gente obtém a expressão final NG vezes DH sobre DG, DH mais NG, NH. Então aqui nós podemos chegar a duas definições muito importantes. A primeira delas é que os polos de malha aberta são iguais aos polos do termo 1 mais G de S, H de S. E a segunda definição é que os zeros de 1 mais G de S, H de S são iguais aos polos da função de transferência em malha fechada. Então, o número de polos da função 1 mais G de S, H de S, nós vamos defini-los como P. E o número de zeros da função 1 mais G de S, H de S, nós vamos defini-los como sendo Z, número de zeros. Então, por definição, P será o número de polos da função em malha aberta do sistema. E também, por definição, Z será o número de polos em malha fechada do sistema. Vamos guardar essas definições que posteriormente iremos utilizá-las para a elaboração do critério de estabilidade de Nyquist. Vamos agora falar sobre mapeamento e contorno. Considerando o número complexo representado no plano S, por exemplo, S igual a 4 mais 3J, e uma função f de S igual, por exemplo, a S ao quadrado mais 2 vezes S mais 1. Se nós substituirmos este S em f de S, iremos obter um novo número complexo, 16 mais 30J, no plano F. E o que isso quer dizer? Que o número complexo 4 mais 3J definido no plano S, ele é mapeado em 16 mais 30J no plano F através da função S ao quadrado mais 2S mais 1. E se eu mapear não somente um ponto, mas vários pontos do plano S mapeados em F? Por exemplo, S1, S2, S3 e assim por diante. Começaremos assim a gerar diversos pontos mapeados, como S1', S2', S3' e assim por diante. Esse conjunto de pontos vai definir aquilo que nós chamamos de contornos, tanto no plano S quanto no plano F. Dessa forma, podemos gerar um conjunto de pontos no plano S, definindo um contorno que vamos chamar de contorno A, que quando mapeados na função f de S, irão gerar no plano F um novo contorno que vamos chamar de contorno B. Então, um ponto Q qualquer no contorno A, definido no plano S, ele tem seu mapeamento
definido no ponto Q', no plano F, pertencente ao contorno B. Com isso, nós finalizamos as definições referentes a mapeamento de números complexos e a geração de contornos tanto no plano S quanto no plano F. Após todas essas definições, vamos começar a formalizar o critério de Nyquist. Para isto, vamos considerar 3 cenários para análise do mapeamento e contorno nos planos S e F. No primeiro cenário, vamos considerar f de S contendo um zero em Z1. No segundo cenário, f de S irá conter um polo em P1. E no último cenário, f de S possuirá um zero em Z1 e um polo em P1. Vamos agora construir nossos contornos no plano S para cada um desses cenários e mapear o resultado no plano F. Então, consideramos um contorno A no sentido horário aplicado em S que contenha o zero Z1. O seu mapeamento no plano F, através dessa função, irá gerar um contorno B no sentido horário e que envolva obrigatoriamente a origem. No segundo cenário, se fizermos rigorosamente o mesmo contorno, só que agora envolvendo o polo, ainda no sentido horário, teremos um mapeamento no contorno B, que, assim como no caso anterior, também envolve a origem, porém, este contorno terá o sentido anti-horário. E no último caso, se considerarmos um contorno A horário e que envolva tanto o zero quanto o polo, o contorno B mapeado em F não irá envolver a origem e ainda percorrerá o sentido anti-horário também. Então, a partir desses resultados, nós conseguimos elaborar uma relação muito simples entre todas essas grandezas. Podemos dizer que o número de envolvimentos da origem no sentido horário, que vamos definir como sendo N maiúsculo, será igual a o número de zeros envolvidos menos o número de polos envolvidos. Então vamos ver caso a caso. No primeiro caso, nós temos o número de zeros envolvidos igual a 1 e o número de polos envolvidos igual a 0. Então temos um envolvimento no sentido horário da origem. Já no segundo caso, não temos nenhum zero envolvido, porém temos um polo envolvido. Logo, N será menos 1, o que significa que eu envolvo a origem, porém no sentido anti-horário, já que N é negativo e o N positivo é o N no sentido horário. E por último temos um zero envolvido e um polo envolvido, logo N será igual a 0, o que significa que não há quaisquer envolvimentos da origem. Após feitas essas considerações, e se tomarmos o contorno de A no plano S como sendo todo o semiplano direito, que a gente representa dessa forma, ou seja, estou mapeando no plano S uma área de instabilidade do sistema. E vamos considerar ainda que a função que vamos mapear seja f de S igual a 1 mais G de S, H de S. Como que analisaríamos o contorno B no mapeamento de F? Então agora é importante a gente relembrar aquilo que a gente viu no início da aula. Os polos em malha aberta de G de S, H de S são os polos de 1 mais G de S, H de S. Nós chamamos isso lá atrás de P. E também sabemos que os polos em malha fechada do sistema é igual aos zeros de 1 mais G de S, H de S, que nós chamamos isso também de Z. Pois bem, dessa função, G de S e H de S são conhecidos, pois são o modelo da planta e o modelo de realimentação. Logo, os polos G de S e H de S são conhecidos. Então, ao invés de mapear 1 mais G de H, nós precisamos mapear G de S e H de S, pois são conhecidos. Como nós temos o mais 1 aqui somando, para analisar no contorno em B, a solução é deslocar a análise da origem para o ponto menos 1. Então, os envolvimentos no contorno B, eles serão analisados em relação a menos 1 para que a função G de S e H de S possa ser considerada e assim mapeada. Então agora nós podemos formalizar
o critério de estabilidade Nyquist. E com isso nós vamos redefinir os conceitos de Z e P vistos agora há pouco. Então Z, que são os zeros de 1 mais G de S H de S, na definição do critério, vão ser os zeros envolvidos na área mapeada no plano S, ou seja, os zeros envolvidos à direita do plano complexo. E P será o número de polos envolvidos de 1 mais G de S H de S no semiplano direito no plano S. E N será igual ao número de envolvimentos do ponto menos 1 no sentido horário, pois nós fizemos um deslocamento da origem para o ponto menos 1 em função da expressão 1 mais G de S H de S. Então sabemos que N deve ser igual ao número de zeros envolvidos no semiplano direito menos o número de polos envolvidos no semiplano direito, porque eu estou considerando meu mapeamento todo o semiplano direito. Mas o que me interessa saber? Me interessa saber o comportamento dos polos do sistema em malha fechada. E os polos do sistema em malha fechada é Z. Logo, podemos definir que Z é igual a N mais P. E o critério de estabilidade Nyquist diz que, para que um sistema seja estável, Z deve ser igual a zero. Por quê? Porque a área de contorno em S é a região instável, à direita do eixo imaginário. Se S é maior do que zero, quer dizer que temos polos em malha fechada no semiplano direito, indicando instabilidade. Então, se a gente conhece os polos em malha aberta, P, e traça o diagrama de Nyquist e verifica a sua passagem em relação a menos 1, ou seja, o número de envolvimentos do diagrama de Nyquist em relação a menos 1, eu consigo fazer essa simples conta e monitorar o valor de Z. Se o Z for igual a zero, o sistema é estável, pois eu não tenho nenhum polo no semiplano direito do plano complexo. Agora, se o Z é maior do que zero, quer dizer que eu tenho polos na parte instável do plano complexo, e isso vai me caracterizar um comportamento instável em malha fechada. Vamos ver agora um exemplo bem elucidativo de como o critério de estabilidade Nyquist funciona. Suponhamos que a gente tenha um mapeamento no plano S da seguinte forma, onde as bolinhas são os zeros de 1 mais G de S H de S, que são os polos em malha fechada do sistema. Nós definimos isso aqui como sendo a grandeza Z. E a marcação em X são os polos de 1 mais G de S H de S, que são os polos em malha aberta do sistema, ou seja, G de S H de S. Nós definimos isso aqui como sendo P. Teoricamente, os polos em malha aberta nós conhecemos, e os de malha fechada a gente quer descobrir a localização para ver se o sistema é estável ou instável em malha fechada. Então, neste caso, o contorno em A não envolve os zeros de 1 mais G de S H de S, que são os polos em malha fechada. E também não envolve os polos no semiplano direito em malha aberta, assim, Z igual a zero e P igual a zero. Então, se a gente mapear o semiplano direito na função f de S igual a G de S, H de S, vemos que não haverá envolvimentos no sentido horário em relação a menos 1. Ou seja, de fato, N igual a zero, como deveria ser, porque N é igual a Z menos P. Assim, esse sistema é estável em malha fechada. Vamos agora analisar um segundo cenário, onde o contorno em A, no plano S, envolve dois zeros de 1 mais G de S, H de S. Então, esses são os polos em malha fechada do sistema. Temos assim que, neste caso, Z é igual a 2. Como não envolve nenhum polo em malha aberta, P é igual a zero. Se mapearmos este contorno em A através de G de S, H de S, iremos obter um contorno em F que irá envolver o ponto menos 1 duas vezes no sentido horário. Para ver quantos envolvimentos são obtidos, é só traçar uma linha reta partindo de menos 1. Quantas vezes ele cruzar nos contornos mostra o número de envolvimentos em torno de menos 1. Então aqui temos dois envolvimentos no sentido horário em relação ao ponto menos 1, fazendo com que N seja igual a 2, o que satisfaz a relação de N é igual a Z menos P. Como temos Z igual a 2, que é P mais N, como ele é maior do que zero, temos dois polos instáveis, quer dizer que esse sistema é instável em malha fechada. Então o que nós apresentamos aqui foi um cenário didático para explicar o critério de estabilidade Nyquist. Na prática, o que queremos saber
em qual semiplano se localizam os polos em malha fechada do sistema. Então, teoricamente, o Z é uma incógnita que temos que descobrir. E P são os polos em malha aberta do sistema. E essa informação é conhecida, pois a gente consegue obter diretamente na função G de S, H de S. Então, como que a gente obtém os contornos da função mapeada em G de S, H de S? Traçando o diagrama de Nyquist para o sistema em malha aberta, pois é ele quem mapeia os números complexos do plano S através da função G de S, H de S no plano complexo F de S. Assim, com o diagrama traçado, monitoramos o número de envolvimentos do contorno em relação ao ponto -1. Dessa forma, a gente consegue obter um número n de envolvimentos no sentido horário em relação a esse ponto. Então, se a gente obtém o n no diagrama de Nyquist e o p é conhecido, a gente pode calcular z. Se z for zero, o sistema é estável em malha fechada. Se ele for maior do que zero, aí sim teremos um sistema instável em malha fechada. Então a gente viu que a posição em relação ao -1 no plano complexo é de extrema importância para a análise de estabilidade no domínio da frequência. Então, com isso, nós podemos definir margens muito importantes do sistema que serão definidas em relação a esse ponto -1. Essas margens são as que chamamos de margem de ganho e margem de fase, que irei apresentar agora. Para definir as margens de ganho de fase, vamos fazer um exemplo numérico para facilitar a compreensão. Vamos considerar uma função de transferência de terceira ordem do tipo g de s igual a k sobre s mais 1, s mais 0,4, s mais 0,8. Então aqui eu tenho 3 polos em malha aberta, considerando uma realimentação unitária. Logo, não temos nenhum polo em malha aberta no semiplano direito. Assim, P é igual a zero. Dessa forma, Z, que é o número de polos instáveis no nosso sistema, é igual ao número de envolvimentos em torno de -1 no sentido horário. Então, isso vai determinar se o sistema é estável ou instável. Vamos, então, considerar 2 valores de ganho para este exemplo. Então, primeiramente, vamos considerar K igual a 1, em outro cenário, K igual a 5. Através do comando Nyquist do MATLAB, vamos traçar o diagrama polar completo desse sistema para cada um dos ganhos. Então aqui é o resultado para os 2 ganhos. O vermelho é para K igual a 5 e o azul é para K igual a 1. Então aqui o diagrama mostrado é o completo, considerando a parte negativa de ômega, de menos infinito até zero. Vamos dar um zoom nesta parte aqui próxima a -1, que é a zona de interesse, para verificarmos os envolvimentos em relação ao ponto. Podemos ver então que para K igual a 1, não há envolvimentos no sentido horário em relação ao ponto -1. Veja que o comando Nyquist já marca o ponto -1 por default. E olha só, para K igual a 5, nós temos um envolvimento no sentido horário em relação ao -1. Então, para K igual a 1, N é igual a 0. E para K igual a 5, N é igual a 1. Então, nós temos um sistema estável em malha fechada para K igual a 1 e um sistema instável em malha fechada para K igual a 5. Pois no primeiro caso, Z é igual a 0 e no segundo caso, Z é igual a 1. Como Z é igual a 1, eu tenho um polo no semiplano direito, plano complexo, e assim um sistema instável. Se simularmos um step feedback no MATLAB para os 2 casos, K igual a 1 e K igual a 5, temos o sistema estável aqui neste gráfico da esquerda para K igual a 1 e um sistema instável nesta figura direita para K igual a 5. Vamos voltar ao diagrama de Nyquist. Repare que na curva azul nós temos uma folga até alcançar este ponto aqui, -1. Então, se este ponto de cruzamento no eixo real está à direita aqui de -1, implica dizer que não temos o envolvimento no ponto e esse sistema é estável. Essa distância do cruzamento até o ponto -1 nos dá uma margem para aumentar o ganho até o limite da estabilidade. Essa margem é o que definimos como margem de ganho, que vamos chamá-la de mg. E como que calculamos ela a partir do diagrama de Nyquist? Se considerarmos essa distância aqui igual a -a, logo a margem de ganho deve ser o fator multiplicativo do ganho para levar este ponto a -1. Logo, a margem de ganho deve ser igual a 1 sobre essa distância A em módulo. Então, a margem de ganho é definida formalmente como sendo o acréscimo de ganho em malha aberta para tornar o sistema instável em malha fechada. Este ponto no plano complexo ele é definido como sendo módulo 1 e fase de menos 180 graus, que é justamente este vetor aqui, módulo igual a 1 e fase menos 180 graus.
A margem de ganho geralmente é definida em decibéis, então podemos definir que mg em dBs vai ser igual a 20 logaritmo de margem de ganho. Essa foi a definição da margem de ganho. E a margem de fase? O raciocínio é análogo. Enquanto no ganho fixamos o ângulo em menos 180 graus e variamos o ganho aqui no eixo real, para a fase, o que nós vamos fazer? Nós vamos fixar o módulo aqui no vetor menos 1, o módulo em 1, rotacionar com raio igual a 1 até ele encontrar o contorno de Nyquist com raio unitário. Este ângulo formado entre o vetor unitário que intercepta o contorno e o eixo real é o que definimos como margem de fase φm do sistema. Isso quer dizer, formalmente, que a margem de fase é a alteração da fase em malha aberta a partir do módulo de ganho unitário, com que faz com que o sistema se torne instável. Outra forma de se trabalhar com as margens de fase e de ganho do sistema é através do diagrama de Bode. Como que extraímos a informação das margens de fase e de ganho diretamente no diagrama de Bode? Ao traçar os gráficos de magnitude em decibéis e fase em graus, na escala logarítmica na frequência, precisamos localizar dois pontos, um em cada gráfico. Para descobrir a margem de ganho, precisamos inicialmente olhar o gráfico da fase. Lembrando que a margem de ganho é calculada no ponto de módulo igual a 1 fase menos 180 graus. Então, primeiro, marcamos o ponto no diagrama de fase que intercepta a linha referente a menos 180 graus. E a partir deste ponto, projetamos no diagrama da magnitude na frequência que vamos chamar de ômega-mg, ômega da margem de ganho. A distância entre a linha de 0 decibéis e o ponto projetado, onde corta o gráfico de magnitude, será a margem de ganho em decibéis do sistema considerado. E por que 0 dB? Porque é o valor em decibéis quando a magnitude é 1. 20 log de 1 é 0. Então, por isso, nossa referência para os dois casos vai ser a linha de 0 decibéis. Agora, a margem de fase. De forma análoga, precisamos nos orientar primeiro no diagrama de magnitude. O que significa o raio unitário, que é a referência para a margem de fase? Significa que em dB esse valor é 0 decibéis, como acabamos de explicar. Magnitude igual a 1 é equivalente a 0 decibéis. Então, no gráfico de magnitude, pegamos o ponto onde a curva intercepta a linha de 0 decibéis. Esse ponto é onde ocorre a frequência da margem de fase. Então, vamos fazer da mesma forma. Vamos projetar este ponto no gráfico de fase da frequência onde ocorre a margem de fase, que vamos chamar ômega φ. A distância entre a reta de menos 180 graus e o ponto de projeção na curva de fase nos dá a margem de fase do sistema. A explicação para o menos 180 graus é a mesma que para a margem de ganho. A referência é o ponto de magnitude 1 e ângulo de menos 180 graus. Então, assim como para a margem de ganho a referência é 0 dB, para a margem de fase a referência é menos 180 graus. A recomendação de leitura para os tópicos que vimos hoje abrange dois livros. O primeiro é o clássico Engenharia de Controle Moderno, do Ogata, capítulo 7, tópicos 7.5, 7.6 e 7.7. O segundo é uma referência muito boa, principalmente nessa área de resposta em frequência, que é o livro do Norman Nice, Engenharia de Sistemas de Controle. A recomendação de estudo é o capítulo 10, tópicos 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6. Com isso, finalizamos a videoaula de hoje. Muito obrigado novamente pela atenção e até a próxima.